Boa noite, amados. Vamos dar início a mais uma apresentação. E eu gostaria de chamar o Dr. Shed e lembrá-los de que é importante que vocês nos devolvam essa avaliação depois, tá? Para que nós possamos melhorar qualquer falha que tenhamos para o próximo ano, para vocês serem melhor tratados. Então, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção sobre esse tempo, Senhor, que trataremos de assuntos tão importantes. Pedimos que o Senhor, que o Teu Santo Espírito fale através do irmão Shed e que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a aprender e a amarmos mais. Em nome de Jesus, amém. Que prazer ter algumas pessoas aqui já. Eu sei que é difícil chegar depois de uma apresentação como nós acabamos de ouvir e não ir para o quarto e orar, né? Em vez de vir para cá. Nós temos alegria em vê-los e nós desejamos que esta hora seja de proveito para todos que escolheram vir para cá. A família central na palavra, já ouvimos isso. A família central no pensamento de Deus por vários motivos. Um, certamente seria o fato que Deus é triuno. E na família se cria uma unidade que tem certos reflexos da Trindade. Não há dúvida nisso, mas o que eu queria enfatizar nesse primeiro ponto, baseado em Gênesis capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, no meio dos seus parentes, de casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti, de você, uma grande nação, um povo, e eu abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. No original hebraico, a palavra povo é a palavra família. Então, todas as famílias da terra serão abençoadas por uma família, um descendente, e o povo israelita. E esta ideia de família e este relacionamento entre Abrão saindo de sua terra idólatra, terra pagã, para formar uma família separada e assim abençoar todas as famílias da terra. Isso levanta algumas questões muito importantes para todos nós, até no dia de hoje, que eu gostaria que todos nós meditássemos. Acrescentando, já que Israel, já formado com mais ou menos 2 milhões de indivíduos, já se multiplicou muito. Deuteronômio capítulo 4 e versículo 5. Eu queria apontar aqui também um fator que me parece de importância para todos nós. O texto de Deuteronômio 4, eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, Moisés está falando, para que sejam cumpridas na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos, outras famílias, verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente.
Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que nós invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão bons, justos, como esta lei que estou lhes apresentando hoje. Marquem bem essa palavra, grande nação. Grande no sentido de que a promessa de Deus é que se Israel realmente aprender a viver esses decretos, a pôr em prática todos aqueles estatutos e leis, então a nação progredirá e se tornará grande. Mas a grandeza não era para eles se orgulharem nisso, mas é para que, através da grandeza da nação, outros povos serão atraídos a essa nação. Os meus antepassados chegaram na América em 1638 a 40, fugindo da perseguição dos anglicanos. Eram aqueles famosos puritanos que foram até Massachusetts, Nova Inglaterra, para criar uma nova nação com liberdade para adorar a Deus. Quem imaginaria naquela época, aquele punhado de gente, metade morreram só no primeiro inverno, por falta de vitamina C. Quem imaginaria que essa nação um dia se tornaria uma nação de 300 milhões de habitantes e com milhões e milhões de crentes, com uma riqueza e prosperidade e tudo mais. Infelizmente, a nação está em decadência hoje, como os irmãos sabem muito bem, por causa de Hollywood, por causa de outras decisões que têm sido tomadas. Mas eu queria enfatizar esse fato, que essa promessa que foi feita para Abraão está muito relacionada com a ideia de multiplicação da família. Um amigo meu, médico em Xangai, ele é brasileiro, nasceu aqui, foi levado pelos pais quando era bem pequeno para a Califórnia, onde ele estudou na universidade, depois voltou para aqui para continuar seus estudos, voltou para Baylor, universidade lá em Houston, e ultimamente foi contratado como diretor no hospital. Ele é de pais chineses que vieram de Taiwan para o Brasil. Cidadão brasileiro, mas missionário na China, por causa dessa ligação. Ele nos mandou um estudo que ele fez sobre o tamanho das famílias no mundo ocidental, esse mundo chamado cristão. E essas cifras, amados irmãos, são alarmantes. Deixe-me ler para os irmãos um pouquinho sobre o tamanho da família. Mudanças ocorrem no mundo ocidental, a riqueza que claramente deve demonstrar a bênção de Deus, prosperidade que a gente esperava e que realmente esse país se tornou muito próspero, América do Norte, Europa Ocidental, mas não tem produzido correspondente generosidade, especialmente em relação ao tamanho das famílias nas nações ricas. Estamos tratando de multiplicação. Os dados mostram rejeição do sacrifício e generosidade crescente necessária para ter famílias grandes. Dr. Yong Lee, esse médico que eu mencionei, nos informa, por exemplo, que a América legalizou o aborto uns 30 anos atrás e a cada ano mata 1 milhão de crianças. Para quê? Para não ter famílias tão grandes. O que Deus promete para Abraão é que sua família vai ser grande. A nação vai ser grande e vai influenciar outras nações pela sua grandeza. Mas se a gente mata os filhos antes de nascer, pode ter certeza que isso não vai
se tornar uma família grande. Além do homicídio, o aborto diminui o tamanho da família. No Brasil, o número de filhos por casal tem caído para 1,9. Quando eu cheguei no Brasil, alguns anos atrás, era bem maior, uns 3, alguma coisa. Deve ser lá mais ou menos pela metade. A Itália tem apenas 1,2 filhos por casal, ou por mulher. É uma coisa impressionante. Hong Kong, que não é um país ocidental, mas um país rico, que justamente cai nessa mesma categoria, é 0,95. Em outras palavras, daqui uma geração vai ter apenas metade da população que tem agora. Níger é campeão do mundo em número de filhos. Os irmãos vão acreditar. Tem 7 filhos para cada mulher. Ainda, né? Família da minha mãe, 11 filhos. Minha esposa, Patrícia, está lá atrás, 7 filhos. Nós, 5. O que está acontecendo? Diminuindo. Nós não temos nenhum filho que tem mais do que 3. Só temos 13 filhos e 5 filhos com 13 filhos é muito pouco. É melhor do que algumas famílias, é verdade, em termos de tamanho. Dos 10 países com número maior de filhos por casal, 7 são países muçulmanos. Espero que isso passe uma mensagem para a gente. 10 países. E dos 3 que restaram, que Uganda, Congo e Angola, notem bem que não é nenhum país no mundo ocidental, nenhum país rico. Todos países pobres. Se a Itália não modifica o número positivamente, os próximos 150 anos haverá pouquíssimos italianos na Itália. A mesma coisa ocorrerá no Japão, Irlanda, Alemanha, Espanha. Os franceses já sofrem as consequências desta falta de disposição de ter mais filhos. A média do país é 1,5, enquanto os muçulmanos, a média é de 6 filhos por casal na França. O que vai acontecer? Não precisa fazer grande esforço matemático para chegar à conclusão que a França vai se tornar um país muçulmano. Agora, isso não quer dizer que vai ser mais ou menos cristão do que é hoje, porque realmente o número de cristãos na França tem diminuído tremendamente. Houve uma época que a França tinha 40% da população era cristã. Na época dos huguenotes, hoje é menos de 0,5%. Portanto, essa diminuição é simplesmente natural, que uma religião mais ativa, mais interessada em progredir, tome conta desse país. Londres, incrivelmente, tem mais muçulmanos do que tem crentes. Essa cidade, que tem uma história tremenda de avivamentos, de grandes pregadores como Spurgeon, e Martin Lloyd-Jones e tantos outros, está sendo tomado exatamente por esta falta de multiplicar o número de filhos que realmente amam e creem no Senhor. Mas tem outro fator muito perigoso, é a facilidade com que nós perdemos nossos filhos para o Evangelho, para continuar seguindo ao Senhor. E uma coisa, ter poucos filhos, e portanto não multiplicar para ser uma grande nação que Deus possa usar para abençoar outras nações, como a América já abençoou, mandando 40, 50, 60 mil missionários por ano para fora do país. Mas, com essa diminuição, o futuro é bem sombrio se Cristo não voltar antes, ou se não houver um grande avivamento. É impressionante o fato de que, dos batistas do Sul, dos 6 milhões de membros, tem apenas 2 filhos na média.
tal como os outros americanos. Eles não são mais interessados em manter a população batista, que é mais conservador de todos os grupos batistas quase da América, certamente maior. Mas a estatística que nos realmente alarma é o fato de que os jovens, ao chegarem na idade de entrar na faculdade, já 80% já foram perdidos pela denominação. Mas será que os batistas que prezam pela evangelização, saindo para ganhar outras pessoas, para acrescentar aqueles que estão perdendo antes de chegar na idade da faculdade, deixa um cálculo muito, muito triste, que dentro de uma geração haverá apenas 4 milhões e não 16 milhões mais, se os filhos pródigos não voltarem, novos convertidos não forem alcançados. Infelizmente, o evangelismo não tem dado muita diferença nesses números. Por quê? Porque demora ou requer 10 batismos para ganhar uma pessoa para Cristo. O Brasil não tem essas estatísticas, graças a Deus a igreja continua crescendo aqui de uma maneira veloz. Mas a minha pergunta é esta: essas crianças que estão nascendo nesta nação, dentro da nação, a nação de Deus dentro do Brasil, a minha pergunta é esta: eles vão ter suficiente caráter e realidade por causa dos seus pais evangélicos, por causa do seu conhecimento e compromisso com a palavra de Deus, para poder manter esses números de 25 ou 30 milhões de crentes evangélicos no Brasil? Eu duvido. Por causa das mesmas influências dessa prosperidade que cria pessoas ricas. Nós já acabamos de ouvir do pastor Dr. Silvado de que riqueza amolece o compromisso com Deus. E que essas estatísticas vão ser muito perigosas. Como os irmãos estão aqui para pensar sobre assuntos tão graves como estes, como será o Brasil daqui a 20, 30, 40 anos, esquecendo para agora como que será esse mundo ocidental, o mundo da minha filha na Alemanha, em que na cidade de Ruit, perto de Stuttgart, 5 mil habitantes, quantos crentes de fato tem? Tem uma igreja bem evangélica lá, graças a Deus, da Bíblia amada, é a área mais conservadora da Alemanha. Não esquece, em torno de Stuttgart, é a área mais abençoada. Mas a igreja em que meu gênero foi criado, igreja luterana, eles se encontraram no Dulos, quando ele fez parte do conselho da igreja, colocaram que o pastor dessa igreja tem que ser crente. É uma tentativa de criar uma barreira contra a secularização que está tomando conta da Europa Ocidental como um todo. Quem já visitou Amsterdã, lembra que Amsterdã era o centro do evangelho junto com Genebra. Essas duas cidades hoje têm pouquíssimos crentes. Pouquíssimos. É uma tristeza, meus irmãos, a incapacidade que pais têm de manter seus filhos firmes na fé. Eu tenho aqui algumas ideias para passar para os irmãos, ideias que os irmãos já sabem. Eu vou simplesmente chover no molhado, chover no mar, para relembrar que há necessidade de pelo menos 4 colunas para manter firme a fé dos seus filhos. E para essa geração, e depois para os seus netos e para os bisnetos, e assim por diante. Para que o Brasil, que corre o mesmo risco por estar mudando diariamente na direção de um país ocidental, democrático, rico, de muita produção, em que valores materiais
são mais importantes que os valores espirituais. 4 colunas para segurar as famílias. 4 colunas que dão estabilidade para o futuro. Como já estudamos esta tarde, capítulo 6 de Deuteronômio, não será necessário a gente ler de novo, nem comentar muito aqui. Mas eu quero enfatizar que aquilo que agora não está muito na moda, que é muitíssimo importante que haja um momento durante o dia em que pais e filhos se reúnem para ler a palavra, ouvir a voz do Senhor e orar com e pelos seus filhos, às vezes chamado de culto doméstico. Culto doméstico é fundamental por quê? Porque enfia na cabeça daquele filho. Por exemplo, na casa em que foi criado, não era possível nem pensar no café de manhã antes do culto doméstico. E a razão que meus pais acharam que era tão importante não ter depois é justamente porque eles queriam implantar em nossas cabeças aquilo que o pastor Donald Barnhouse, que foi o famoso pregador de Filadélfia, na geração dos anos 50 e 60, 40, que não Bíblia, não café. Em outras palavras, se você não dá a Deus prioridade, você não pode tomar café, tem que jejuar. E se os irmãos puderem implantar essa ideia nas cabeças dos seus filhos, provavelmente, não, eu não posso garantir nada, claro, provavelmente eles vão seguir essas práticas para a geração que segue. Coração todo tinha que ser voltado para Deus, segundo Deuteronômio capítulo 6. Todo coração voltado para Deus, concentrar sobre Deus. Qual é a ideia que o mundo secular dá? Todo mundo aqui no Brasil crê em Deus. Não tem quase ninguém que não crê em Deus. Tem alguns ateus por aí, é verdade. Mas são poucos, em comparação com a população geral. Só que esse Deus é um Deus ausente. Ele não é o Deus que, pela sua presença, faz diferença na vida das pessoas. Nem sua lei está sendo aprendida e praticada. E a oração, Deuteronômio 4, versículos 5 a 8, não sendo respondida por Deus, deixa Deus se tornar o Deus dos deístas, uma explicação por que não há mais evidência de Deus aqui na Terra. Porque Deus criou este relógio, deu corda no relógio, deixou ele andar sozinho, ele ficou lá e não mexe mais com nada. Não faz milagres, não responde a oração, não tem nada dessa natureza. Mas seus filhos, se eles forem como todo filho ocidental, quase, especialmente filhos de crentes, têm que ir para a faculdade. E lá na faculdade ele é capaz de chegar na aula de um professor de filosofia, como de algum que eu ouvi, que na primeira aula do semestre ou do ano, levava um ovo no bolso. E ele perguntava: quantos de vocês creem em Deus? Bem, quase todo mundo crê em Deus. Então levanta a mão. Quantos de vocês creem que Deus escuta a oração? Que ele é pessoal, portanto ele pode escutar. Já vai metade das mãos descendo, porque para muita gente Deus é uma espécie de força não pessoal. Daqueles que creem no Deus pessoal, que pode escutar a oração,
quantos vocês creem que Deus responde a oração? E agora vão descer talvez mais 25% desse auditório. Daí ele põe a mão no bolso e tira esse ovo. Tem um chão exatamente aqui, de cerâmica ou de mármore. Agora eu vou deixar esse ovo cair. Agora quem aqui crê, se você orar agora, que esse ovo não vai quebrar? Tá certo? Todas as mãos se baixam. E ele diz, agora podemos estudar filosofia. Filosofia ateia. E esse filho, que você achava que tinha fundamento, coluna forte, raízes fortes nas coisas de Deus, agora já teve o cérebro lavado e ele agora duvida que ele crê em Deus. Ou que teria que crer em Deus, já que não tem nenhuma evidência visível, clara, que Deus existe e responde a oração. Até um belo dia, umas aulas começou, isso para a gente continuar a história, né? Que o rapaz, deve ter sido assembleano, uma dessas coisas bem simples, né? Mantém a mão lá em cima. E esse professor ficou tão alarmado, tão chocado, não sei se ele tinha talvez um pai que orava, quem sabe, né? Que ele tremeu, deixou o ovo cair no sapato e não quebrou. Daí ele nunca mais fez essa brincadeira com seus alunos. Deus respondeu a oração de um jeito meio esquisito, né? Meus irmãos, são os pais, e particularmente o pai, que tem que reforçar, confirmar a realidade de Deus para os seus filhos. E olha nos membros das igrejas que eu passo, na média, quase sem exceção, 2 mulheres para um homem. O que quer dizer isso? Futuro sombrio para o Evangelho. Isso não quer dizer que esse número não vai mudar. Muitos são pais não cristãos. As mulheres mais sensíveis à voz de Deus, ou mais acham que crer é mais fácil. Mas o perigo é que, não tendo pai, não tendo essa voz masculina, não tendo alguém que venha confirmar com essa autoridade de pai, cabeça da mulher, dos filhos, do lar, sacerdote do lar, que não tendo essa voz, esses filhos desaparecem. Com certeza aquilo que está acontecendo entre os batistas do Sul e outras denominações que diminuem. Graças a Deus que tem alguns que estão crescendo e grupos que estão ganhando pessoas para Cristo. São os pais em particular. Os filhos precisam saber que as verdades e mandamentos da palavra do Senhor são mais importantes que os seus estudos escolares. Isso que é uma coisa que esse mundo ocidental, que tanta sede tem para mais conhecimento, para graus e para melhores empregos, está tudo relacionado com esse mundo capitalista, não esse mundo rural, da roça, que a gente depende de Deus para mandar chuva para que as plantas possam crescer e a gente não passa fome. Não, agora é vestibular. Agora é estudar. Agora é passar. Agora é tornar profissional, começar a ter um bom ganho. Queridos irmãos, se essa ideia continua, o nosso futuro evangélico com certeza não vai ser muito diferente
do futuro da Europa Ocidental. É o caminho que nós estamos seguindo rapidamente. Se este Congresso da CEPAL puder mudar algumas ideias, se os irmãos que pastoreiam igrejas possam, de alguma maneira, enfiar nas cabeças dos seus pais que o vestibular não é mais importante do que seu filho se comprometer com Deus e ter uma vida de oração, uma vida de culto e de hora tranquila, hora de aproximar-se de Deus todos os dias, e uma vida em que ele possa contar algo que Deus está fazendo na sua vida. Nós tivemos o problema que muitos pais têm tido. Nosso filho maior, Timóteo, lá com seus 15 anos, começou a se afastar, como nós ouvimos hoje da tarde, pastor Silvado também. E durante uns meses apenas, graças a Deus, foi apenas alguns meses, ele criou muita preocupação em casa. E ele queria sair de casa, ele queria estudar em outra escola e assim por diante. Diz, olha, nós não podemos nem pensar nisso, enquanto sua relação com Deus não se firme. E como nós damos graças a Deus por uma escola evangélica como a PACA lá de São Paulo. PACA é uma escola, não como tantos colégios que tem por aí que se dizem evangélicos, mas não tem professores que oram todos os dias, que não tem estudos bíblicos todos os dias. Quer dizer, essa influência que vai reforçando a posição que os pais têm. Mas a PACA tem. E um dia fazendo um estudo para a escola, ele vem chorando, a Patrícia pode contar a história com mais detalhes. Ela vai subindo do seu quarto lá embaixo e diz, olha, Deus acaba de falar comigo. Nunca mais dúvidas, questionamentos, tudo mudou com aquela experiência. Ele já tinha sido batizado, ele já tinha afirmado sua fé, mas mais para agradar os pais. Mas agora ele diz, eu tenho minha própria experiência com Deus. Meus irmãos, como é gostoso de ter uma escola onde Deus é honrado. Muitos pais americanos, muitos, é impressionante, estão ensinando seus filhos em casa. Por quê? Porque eles não confiam mais nesse conflito que está sendo criado nas cabeças dos seus filhos, onde não se pode falar mais da Bíblia, não se pode levar a Bíblia e deixar em cima da mesa, não se pode orar mais abertamente na escola. Tanta separação, chamada Estado, da religião, e a gente fica alarmado. Alarmado. Agora, eu não quero dizer, com tudo isso, que você pode mandar que seu filho seja crente. Alguns pais têm usado uma técnica quase muçulmana. Os irmãos sabem que muçulmano mantém a integridade da religião através de ameaças. Ameaças tremendas. Que se um filho se converter para uma outra religião, especialmente o cristianismo, o pai tem a obrigação de matar o filho. Os irmãos podem imaginar a pressão que isso cria sobre um filho muçulmano, mesmo que ele esteja sendo convencido que o cristianismo é a verdade e o islamismo é mentira pura. Mas ele não tem coragem, não quer ser morto pelo seu próprio pai. Então, essa força não é a força cristã. Nós trabalhamos inteiramente pela persuasão, pelo poder de Deus na vida, pelo Espírito Santo a trabalhar. Nós não temos outro jeito. E qualquer pai que pensa que ele pode, de alguma maneira, pela coerção, manter seu filho na fé, você vai criar um fariseu.
cristão fariseu, e nós temos igrejas cheias de fariseus. Não sei nem se vão para o céu ou não. Mas os fariseus da época de Jesus não tinham muita esperança, não. Número 2, coluna número 2. Família e igreja. Família e igreja. Os filhos têm que formar o hábito de sentir que a igreja é uma extensão do seu lar. Este congresso está dando muita ênfase a isso. Igreja e lar estão tão integrados entre si que um é reflexo do outro. Concordo plenamente. Os membros da igreja são tios e tias, as crianças e jovens são primos e irmãos, amados em Cristo. Todos temos o mesmo Pai, as atitudes de pai e mãe são fundamentais. Já, muita ênfase já nesses primeiros 2 dias é justamente isso. A importância da atitude dos pais em relação à igreja é fundamental. Se esse amor que os pais têm, que essa alegria que eles têm para a igreja, ir para a igreja e fazer parte da programação da igreja toda, em vez de todas aquelas críticas e todos aqueles ressalvas e problemas que às vezes ocorrem com a igreja. Todos temos o mesmo Pai. Não é coerente imaginar que os filhos vão gostar daquilo que os pais desprezam. É quase impossível isso acontecer. Vai ser um grande milagre se isso acontecer, evidentemente. Aqui vem a importância da escola bíblica dominical. Tanta falta de criatividade, tanto no culto doméstico como na escola bíblica dominical. Como é importante que aquele professor, aquela professora que a igreja escolheu para criar aquele contato entre Deus e os filhos menores, filhos de 8 anos, 10 anos, seja um contato atraente e não uma obrigação. Que eles amem essa escola. A coisa é tão séria, irmãos. Por que as crianças fogem da igreja? É porque eles não gostam da igreja. E tem que ser o contrário. A igreja tem que ser aquilo que mais interessa a eles. Se nós vamos mantê-los caminhando com Deus durante aquela época de mais dificuldade que todos nós temos, que é essa adolescência para a juventude, quando as crianças são animadas a testar como seria o mundo, se nós vamos brincar com o mundo, como seria sair e pegar umas droguinhas, como seria lá beber algumas dessas bebidas alcoólicas, assim por diante. O culto da igreja tem que interessar crianças e jovens. Pastor, cuida de sua família, modelo para que todos possam ser convencidos que a família do pastor é a família que eles também querem ter. Famílias integradas que amam a casa do Senhor, que amam a palavra. A única razão, meus irmãos, que eu estou aqui hoje e Deus me conduziu para estudar a palavra é por causa do meu pai, que ele dava tanto gosto de ouvir. Ele me levava nas suas viagens de bicicleta, ele tinha vários pontos de pregação, ele andava uns 5, 6 quilômetros, a gente andava de bicicleta quando tinha meus 12, 11 anos, e lá ele, com uma velazinha lá na Bolívia, abria a palavra de Deus, começava a contar histórias bíblicas e começava a fazer essas aplicações. E sabe uma coisa que nunca sai do meu coração, desejo fazer a mesma coisa. Muita gente me pergunta, você tem chamada? Não, eu não tenho chamada nenhum. Eu simplesmente gostei do que meu pai fez e eu acho que eu devo fazer a mesma coisa. Vocês pastores vão ter filhos assim?
Eu não tenho chamado. Deus nunca me falou que você tem que ser pastor, não. Não, eu queria ser. E Deus não barrou, então eu achei que ele queria. Retiros e acampamentos. Mas não é todo tipo de retiro e acampamento que faz bem. Meu gênio e minha filha ficaram num acampamento que só fazia mal. Era coisa terrível. Acampamento cristão, em que não tem controle, não tem disciplina, não tem palavra, e vão lá para ficar fora do controle dos pais, para fazer o que qualquer mundano faria. Não, meus amigos, isso não é retiro espiritual. Retiro espiritual é muito diferente disso. É um momento em que o poder de Deus se aplica na vida das pessoas. Não é que eles não vão ter um tempo gostoso, não estou falando disso. Estou simplesmente que a coisa está debaixo de um controle. Um controle bem seguro, para que Deus possa falar e trazer esses filhos para Cristo. O perigo maior que todos os pais, pastores, professores de escola bíblica precisam vencer é o perigo do enfado, tédio, cansaço. Já ouvi essas coisas. Criatividade. Criança, especialmente as crianças modernas, que têm vídeos, têm tanta coisa para se interessar, vão para a igreja é uma espécie de funeral. Claro que eles vão querer fugir o mais rápido possível. Quando Paulo e Lilian Jungwirth perceberam este problema na seu pequenino filho, eles acharam, olha, estamos vendo esses filhos fugindo da igreja, logo que eles têm liberdade. Nós queremos que nosso pequeno Kurt, ser o nome dele, que ele ame a Deus durante toda a sua vida. Mas como que nós vamos conseguir isso? E a única maneira que eles tiveram a criatividade de imaginar seria de tornar Jesus Cristo como um membro real da casa. Ele está aqui. Ele não está só na igreja, aliás, na igreja talvez ele nem seja tão presente como ele está em casa. Então, quando estão brincando, fazendo essas coisas que todo pai e mãe faz com seus filhos, eles decidiram parar no meio e dizer, Senhor, muito obrigado porque tu estás aqui, por isso que estamos tendo esse tempo tão gostoso. E à noite eles falavam com o filho, contam histórias, leem livros, biografias, tudo aquilo que é tão importante para ganhar esses corações em vez de deixá-los, mais um culto. Olha, quando a gente tem liberdade, vai fugir. Tem que de algum jeito passar esse amor que vocês têm pelo Senhor, enfiar na cabeça e coração dos seus filhos. Os pais que cuidam do ambiente da casa. Se o ambiente da casa for saudável, como nós encontramos no Deuteronômio 6, com certeza as crianças sentirão privilegiados. Imagine o filho que sempre quer estar na casa de um outro fulano e não na sua própria casa. E contraste com aqueles filhos que querem ficar em sua casa. Essa diferença, meus irmãos, faz parte de todo esse ambiente evangélico cristão, segundo o conceito bíblico do Novo Testamento. O livro que eu queria recomendar para os irmãos, Pastoreando o Coração do Seu Filho, do Ted Tripp. Não conhece outro irmão que tem tocado tão bem
em como se pastoreia seu próprio filho. Pastoreando o coração do seu filho. Ele faz uma questão muito, muito séria, que não é mudar comportamento que importa. Você pode controlar o comportamento do seu filho, pelo menos durante uns anos, mas é mudar o coração do seu filho. Mudar os valores adâmicos do seu filho. Coluna 2, educação e ensino. Pai e mãe transmite pelos seus interesses o que os filhos devem saber. E a casa que cria bem seus filhos é uma casa em que livros substituem a televisão. Eu não posso deixar uma ideia mais importante nos seus corações. Eu não acho ruim jogar aquela caixa preta, te vejo, no lixo. Não porque não tem coisas boas, mas que você não controla o que vai passar por lá. Enquanto no livro você controla. Você vê, lendo livros, biografias, aquilo que vai mudar a cabeça dos seus filhos. E eu sei que isso é verdade, porque é isso que mudou o meu coração. Foram os livros que meus pais, de alguma maneira, conseguiram levar para a gente ler. Logo que a gente aprendeu a ler biografias, histórias fascinantes. Um homem como John Payton, que sofreu durante 4 anos ameaças de vida todos os dias. Mas é um livro bem mais interessante que qualquer ficção que você vê na televisão. Além disso, é apenas ficção. Charlie Tremendous Jones, quando viu seu filho começar a se desviar da fé, vendedor seguro, criativo, ele diz, puxa, eu tenho que ganhar esse filho de novo, trazer ele de volta. Como que eu vou fazer? Vou pagar $100 para ler um livro. $100? Sim, senhor, esse filho está ávido para comprar um carrinho, né? Então você vai ganhar $100 para ler esse livro. O livro é de 100 páginas, né? Só que você tem que fazer um resumo detalhado. Você não pode apenas folhear e dizer, eu li o livro. Não, você tem que saber o que está lá dentro. Com uma boa escolha de livros, esse filho foi devolvido à fé. Coluna 3. Um primo muito distante meu, chamado Charlie Shedd. O amor que o pai, ele escreveu vários best-sellers, o amor que o pai tem pela mãe é o melhor presente que se pode oferecer aos seus filhos. Eu deveria ter mostrado mais amor para Patrícia do que eu mostrei. Porque todo amor passado pela mãe afeta profundamente o coração dos filhos. Não sei por que tanto é verdade isso. Cria uma mentalidade saudável em relação ao seu próprio casamento, um relacionamento que vai infectar todo o ambiente da casa. Dr. Neil Clark Warren, 40 anos de experiência conciliando casais, analisou 500 divórcios para descobrir o que estava errado, para produzir estatísticas tão sombrias como o divórcio em cada 2 casamentos na América. Ele respondeu algumas perguntas sérias. O que é exatamente que os solteiros realmente querem?
Por que eles vão casar, perder sua liberdade, gastar metade do seu salário para sustentar uma outra pessoa e tornar outra pessoa feliz a ser plena? Por que ele vai fazer isso? Bem, o que eles querem? Resposta. Querem, acima de tudo, companheirismo, comunicação, alguém que me possa conhecer. Alguém com quem eu possa abrir o coração. Eu não posso abrir coração com estrangeiros, pessoas, ou estranhos, pessoas com quem eu não tenho convívio. E Deus criou o casamento justamente para isso. A essência do amor. Eu quero ficar junto com você. Número 2, qual é a qualidade essencial que a maioria dos casais desconsidera? Honestidade no seu parceiro. Você está apaixonado, você tem esse amor eros que está queimando nas suas veias, então você vai casar e você não percebe que essa pessoa está sendo desonesta. O que o rapaz faz para ganhar a moça? Mente. Chega a falar coisas estúpidas como: eu morro se eu não caso com você. Eu vou morrer. Coitada, a moça não quer ser culpada de um suicídio assim. Então ela casa. Mas é a mais pura mentira. Meus irmãos, o que a gente quer é honestidade. Então o Dr. Warren descobre que o que provoca divórcios é justamente pessoas que mentem uns para os outros. Terceira, qual será o mais importante fator para escolher uma pessoa compatível com você, já que tantos divórcios são apenas incompatibilidade? É simplesmente, meus amados irmãos, é uma pessoa estável emocionalmente. Os irmãos não imaginam que problema uma mulher que está chorando toda vez que você chega em casa. E você quer saber, mas o que eu fiz? O que há comigo? Eu estou... Não sei, mas eu estou sentindo muita falta de mamãe, não sei o quê. Meus irmãos, isso vai criar um problema para quem não tomou a sério. Coluna número 4. Eu quero que os irmãos também façam perguntas, portanto eu não quero gastar todo esse tempo que eu tenho disponível, né? Dando conselhos e ideias para os irmãos. O grande texto sobre disciplina, Hebreus 12. Pelo menos não é um texto que alguém falou ainda, né? Aqui. 12 versículos 4 a 11. Deixa eu encontrar essas janelinhas dos olhos. Eu vou ler esse texto para os irmãos rapidinho. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze, não menospreze a disciplina do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, meus irmãos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos.
mas sim ilegítimos. Assim, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Todo mundo conhece muito bem esse texto. Por que Deus precisa fazer os seus filhos sofrer? Pela mesma razão que todo pai tem que fazer seu filho ou filha sofrer. Além de trazer tanta alegria, bem-estar, excelente ambiente, muito amor, tudo mais, além disso, tem que ter disciplina. E, meus irmãos, disciplina é uma das áreas mais complicadas que qualquer pai tem que enfrentar. Eu imagino Deus, se Deus tem problema é esse. Como vou disciplinar fulano ou fulana de modo que eles não se afastem de mim, sejam provocados a ira permanente e se afastem de Deus, ou discipliná-los de um modo que eles realmente melhorem para seguir ao Senhor. Toda a vida é um amontoado de problemas. Não tem ninguém aqui, garanto, 99% garantia, que não tem nenhum problema. Nenhum. Absolutamente sem problema. Os que têm problemas estão recebendo de uma das duas fontes disciplina. Uma das disciplinas é a disciplina consequente de decisões ruins que nós tomamos. E a disciplina é: não tome essa decisão segunda vez. Não faça isso de novo. Qualquer mundano recebe essa disciplina constantemente. Você que tem costume de passar por farol fechado, em alta velocidade para passar antes que outro carro pegue. Um dia você vai ser disciplinado, se não pela polícia, por outro carro que está passando na luz aberta. Portanto, eu recomendo a disciplina de parar. Só isso. Disciplina, consequência da nossa própria decisão. Outra disciplina vem de Deus, é só para crentes. Em outras palavras, você não errou necessariamente, ainda que há bem a grande possibilidade que você errou. Não, é simplesmente como qualquer pessoa que se amadurece, tem que passar por problemas e dificuldades na vida. O Dr. M. Scott Peck, um psiquiatra, no livro que trazido para português seria O Caminho Menos Andado, que é realmente o caminho do amor. Ele diz que a vida, sendo um acumulado de problemas, e que a vida sem problemas não teria gosto. Eu não sei se eu concordaria inteiramente disso, né? Vida sem problemas, vida tranquila, né? Paz do Senhor, meu irmão, paz, né? Não tem nenhum problema. Mas ele diz uma coisa interessante nesse livro, né? Que quando a gente enfrenta um problema, se ele for neurótico, ele vai tentar escapar do problema. Essa é a maneira neurótica de resolver problema, escapar. Só que, tentando escapar, você cria um outro problema. Pior. Então,
os neuróticos simplesmente são pessoas que acumulam problemas em cima de problemas não resolvidos. Ela passa a pagar um psiquiatra para lhe dizer como você pode escapar dos seus problemas. E pagar bem, né, para ele. A palavra de Deus mostra de uma maneira tão singular que dificuldades e provações, estou citando parte do diário de David Brainerd, missionário há 250 anos atrás, dificuldades e provações servem para desmamar do mundo e tornar o céu mais doce. Imagine se você nunca passasse problema nessa vida, talvez você não gostaria do céu. Antes, quando fui exposto a chuva e frio, tinha pensamentos voltados para uma casa, uma lareira, para me esquentar e confortar. Mas agora essas têm menos atração para o meu coração. Pela graça de Deus, meu olho voltado para Deus, para receber conforto. Nesse mundo espero aflição. Agora não me parece estranho, nem me encorajo com as palavras, será melhor daqui um pouco. Quem não teve essa ideia, será melhor daqui um pouco. Depois do divórcio vai melhorar, graças a Deus, né? Meu irmão, não imagino. Pelo contrário, penso como poderia ser muito pior. E como são piores os sofrimentos que outros estão passando. Bendito seja Deus que me conforta nas provações e quase nunca permite que esses pensamentos sejam acompanhados por medo e melancolia, mas são muitas vezes acompanhados de grande alegria. Que coisa! Passar por sofrimentos como esse homem passou, que nos homens que mais sofreu que eu já li em toda a minha vida, e sofrer com alegria. Grande valor de aprender a sofrer e valorizar sofrimento, aprender as lições que o sofrimento tem para nos ensinar. O Dr. Peck coloca 4 grandes lições que toda criança que nós estamos criando e nós mesmos temos que aprender e nunca esquecer. 4 ferramentas para resolver problemas. E para viver uma vida relativamente madura, de adulto e não de criança. Paulo diz, quando eu era criança, eu pensei como criança. Eu já tive a oportunidade de repensar como criança pensa, olhando para esses 3 netinhos lá que moram atrás da nossa casa. Filhos de nossa amada Helena e Edmilson Bezerra, donos daquela editora cheia de publicações, que quando ele casou com a filha achou que podia pegar um nome também, né? E nem pediu permissão, ele diz, olha, eu vou colocar esse nome, por qualquer razão. Primeira ferramenta, séria, adiar o prazer. A recompensa, o galardão. Você não vai para o céu primeiro e depois vem para a terra. Como seria interessante, né? Não, você primeiramente passa por esta vida e vai para outra. 2 Coríntios 4, 16, 17. Sofrimentos são temporários, de pouca duração, e não são comparáveis à glória, peso de glória que nós estamos produzindo com esses sofrimentos. Esse é o grande texto sobre adiar e gostar de adiar, não querer morrer e se suicidar, simplesmente porque você tem problemas. Muito bem, como que nós vamos ensinar isso para nossos filhos? Como que eles vão aprender a esperar antes de ter relações sexuais com sua namorada? Como que nós vamos enfiar na cabeça dessa criança que ele tem que fazer suas tarefas da escola primeiro, antes de ligar a televisão ou qualquer outro prazer gostoso, jogar algum jogo, ver um vídeo, o que for.
Primeiro comer verdura, depois bolo. Sorvete, não o contrário. Primeiramente na minha casa, decorar versículo e depois sobremesa, e assim por diante. É simples. A vida está cheia de coisas que a gente tem primeiro trabalhar e depois gostar da vida. Não férias antes e depois trabalhar para pagar as férias. Se uma pessoa aprende esta pequena lição tão fundamental, essa pessoa vai viver com tanta felicidade relativa aos problemas que tanta gente tem. Por exemplo, dívida. O que é dívida? É gozar do prazer de ter antes que eu tenho o dinheiro com que comprar. Eu leio, não sei se é verdade, que 85% dos brasileiros são endividados. Meus irmãos, quem está ensinando essas crianças? Espera! Nós temos um amigo que comprou uma lavadora de louça, trouxe para casa, não abriu, foi pagando. Um dia ele perdeu o emprego, deixou de pagar, a loja veio, pegou e ele não tinha nem saído da caixa. Nunca nem ligou a água nem nada. Tinha jogado fora R$1.000. Só porque não tinha aprendido essa liçãozinha. Adiar o prazer. Todo mundo aqui já aprendeu, né? Graças a Deus. São felizes, disciplinados. Procrastinação. O que é isso? Deixar a coisa que eu tenho que fazer até a última hora. Os irmãos que entregaram sua imposto de renda, né? Qual é o dia? Último dia. Não é brincadeira, meus irmãos. Eu fico arrepiado quando eu vejo esses sinais. Paguem 60 dias, 90 dias, 100 dias, 200 dias. Paga na segunda vinda, meu irmão. Quem teve a felicidade de prometer para seus filhos o que esse primo Charlie Shedd, que escreveu um livro inteiro sobre as promessas que ele fez para o seu filho, acho que foi Felipe, ele teve 6 filhos, e as promessas foram as seguintes, algumas, ele tem várias promessas que ele prometeu seriamente quando o filho estava nascendo. Meu filho, eu te prometo que eu não vou mais implicar com você sobre suas tarefas de escola quando você tem 15 anos. Se eu não conseguir ensinar você antes dos 15 anos, eu falhei, eu admito que falhei e não vou mais falar nada. Você quer ir assim para a favela, tudo bem. Segundo, com 16 anos, não lembro nem se essa idade está certa, não perguntarei que horas voltará para casa. Se eu não lhe ensinei a hora certa para chegar em casa, até essa idade, eu falhei. Quando você tem 17 anos, não vou mais implicar com seus amigos. Se você não aprendeu a escolher bem os seus amigos antes de chegar nessa idade, eu admito fracasso. Quando você tem 18, eu vou pagar metade do seu carro. Eu espero que todo mundo está escutando bem. Nunca pagar o preço inteiro de um carro para o seu filho. Nunca. Vou pagar metade. Se você quer um carro 25 anos de velho, caindo aos pedaços, eu pago metade. Não tem problema, não. Mas se você quer comprar um BMW, tudo bem, eu também vou pagar metade. Não sei como vai pagar, mas vou pagar. E se você pega uma multa, eu vou pagar metade da multa. Nunca vou pagar a multa inteira. Porque você é responsável e eu também sou responsável. Porque eu lhe criei mal para pegar uma multa. Está vendo? Essa ideia de adiar
o prazer. E o filho vai aprendendo. Se realmente tomamos a sério essas promessas que nós temos que fazer. Número 2. Aceitar, abraçar, comprometer-se com responsabilidade. Meus irmãos, a maior razão para divórcios, separações, brigas em casa é falta de responsabilidade. Uma vez uma filha de pastor veio, eu vou divorciar meu marido. Que é isso? Filho de pastor, muito conhecido em São Paulo, ele não trabalha. Ele ficou em casa, só vendo a televisão, e eu tenho que sustentar a família. Ele não traz dinheiro nenhum para casa. Ele só come e dorme. O que você faria com esse pai? O que você faria com esse pai? É pessoa que não aceita responsabilidade. Cuidado, Hebreus 3:12 a 14. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido. Endurecimento ocorre quando a gente tenta resolver problemas simplesmente fugindo dos problemas. Nós pegamos 3 crianças em casa. Qual foi a razão disso? A mãe, por alguma razão ou outra, perdeu o primeiro homem com que ela vivia, amasiada, né? Ela quis outro. Mas esse novo marido não quis filhos. Não filhos dela. Então joga no FEBEM. Viviam lá nas ruas e tudo isso. Nós recebemos essas crianças, meus irmãos, não era muito diferente de animal. Claro, não sabiam ler, não sabiam nada. E pela graça de Deus, essas 3 crianças entraram num lar responsável. Uma delas voltou para nos visitar depois de 20 anos. Isso ocorreu mais de 20 anos atrás. Levados para uma casa, um médico que teve um jeito, junto com a sua esposa, que adotou 11 filhos, e mais 2 deles próprios, deu 13. Uma mesa assim, todos com suas responsabilidades. É uma coisa tão abençoada, meus irmãos, ver crianças responsáveis. Meus pais têm a mesma ideia. Olha, rua varrida às 6 da manhã. E a gente não gostava de varrer rua de jeito nenhum. Lá na Bolívia as ruas eram demais, eram cheias de terra. E a gente nunca sabia que nível de terra a gente tem que tirar. Sempre varrer a mesma terra, né? E a gente não gostava desse trabalho. Antes do café, a gente com barriga roncando, tudo isso. Mas olha que a gente aprendeu. Como diz o texto, né? Disciplina cria tristeza. Não, vai ficar triste sempre, né? Mas hoje eu estou tão feliz por ter pais que não admitiram rua suja, mesmo que os vizinhos sejam de rua suja. Eu não tenho tempo para falar todas essas coisas que a gente gostaria de falar, mas vamos lá. Número 3, disciplina requer um compromisso com a verdade. Meus irmãos, o grande problema que seus filhos vão ter, depois de todas as outras cuidados que você tomar, você vai ter problema com esse. O problema é como que seus filhos vão reagir diante das mentiras de pessoas que têm a responsabilidade de não mentir, mas vão mentir. Mentiras no governo, mentiras de colegas, e especialmente a mentira de professores. Qual a mentira mais problemática que seus filhos vão ter que processar na sua cabeça é a mentira sobre como as coisas chegaram a existir.
Qual é o propósito deste universo? Qual a razão que existem esses animais distintos que todo mundo está tão interessado em preservar? Como que chegaram a existir? E os seus professores, quase todos, vão ensinar seu filho, sua filha, que eles existem por causa de um processo evolutivo darwiniano que produziu o homem, mulher e tudo isso chamado por acaso e sem propósito. Essa mentira que está sendo ensinada nas melhores escolas do mundo, Harvard, Cambridge, todos têm famosos professores que escrevem livros, Dawkins de Oxford. Por que ele é ateu? Porque ele crê, mesmo que eu ouvi ele uma vez na televisão dizendo que ele diz que vê na criação, ele vê o que parece ser propósito, mas sabe que não tem. Por quê? Porque toda coisa aconteceu por acaso. A Nancy Pearcey, naquele livro que todo mundo deve ler, mais cedo ou mais tarde, né, chamado Verdade Absoluta, ela diz, naquele livro, que a diferença entre aquelas ondulações na praia, quando o vento vai fazendo, e alguém escrevendo uma poesia na praia, que não há ninguém que regula bem na cabeça, vai dizer que o vento fez essa poesia. Mas a criação, especialmente vida, é milhares de vezes mais complicado do que uma poesia escrita na praia. Mesmo assim, pessoas que recusam acreditar em Deus vão explicar que isso aconteceu por acaso. Portanto, os irmãos vão ter que tomar uma decisão muito séria. De combater com argumentos que realmente valem. Para que eles não pensem que a mentira é verdade e a verdade é mentira. Essa habilidade de distinguir o que está certo e errado em relação à mentira é fundamental. Astrônomos buscam evidência pela inteligência extraterrestre. Os irmãos sabem que estão procurando, gastam milhões e milhões para ver se tem alguma inteligência lá no universo. Desculpe. Não era necessário muita capacidade cerebral para saber que algum som emanado de um ponto remoto do universo é natural, isto é, sem vida, ou se surge de uma cabeça inteligente. Eles sabem que é possível distinguir. Mas os hieroglifos do Egito existiram durante muitos séculos sem ninguém poder decifrá-los. Interessante, a gente ia para o Egito, via todas aquelas figurinhas e imaginava que isso deve ser alguma coisa inteligente, mas ninguém sabia o que era. Mas não achava que essas coisas não tinham propósito. Finalmente, com a ajuda de uma pedra chamada Rosetta, em 1870, foi capaz de decifrar. E hoje em dia, qualquer estudioso de a língua antiga dos egípcios e sua maneira de escrever pode ler. E saber que eram realmente expressões propositais. O criador do relógio cego de Dawkins, Universidade de Oxford, que, por acaso, cheio de publicações, lançaram o livro do Dr. Alistair McGrath, também professor de Oxford, combatendo suas ideias que ele apresenta nesse livro, evolucionistas. Né? Quando Dawkins tirou sua ideia do relojoeiro, melhor, cego,
Tudo tem sinais de inteligência, de desenho, partes coordenadas, direcionadas por um propósito, olho para ver, ouvido para ouvir. Dawkins acha que se pode substituir o criador do relógio por um processo cego. A seleção natural de Darwin não requer uma pessoa inteligente, apenas um processo natural. Parece que tem propósito inteligente, mas não é mais do que aparência. Não é verdade. Essa é a ideia de Dawkins. Mas o problema que o professor Day, eu creio que ele é católico, eu não sei, mas ele é crente na criação. Diz que não é possível explicar a evidência. Esse é o caixa preta de Darwin. Não dá para explicar a evidência dessa forma. Cada célula tem um sistema automático como de trânsito rápido, em que certas moléculas funcionam como pequenos trens dentro de uma célula. Queridos irmãos, o tamanho das suas células do seu corpo são tão diminutas que nós não podemos nem começar a imaginar. Para contar as células do seu corpo, você não poderia contar em 10 mil anos, de um só corpo. São 60 trilhões, mais ou menos. Ninguém contou, mas estão adivinhando que deve ser por aí. Imagina, essas pequenas moléculas criam trens que passam de um lado dessa célula da sua vida. Chega ao endereço certo, descarrega a sua carga, pode ser oxigênio, pode ser caloria. Outras moléculas agem como máquinas que carregam o trem e mandam para o endereço certo. Quando chega ao endereço, outras moléculas servem para descarregar-se por diante. Isso que mantém sua vida. Seus pulmões estão recebendo essas cargas, descargas, estão pegando lá dentro do seu corpo. E a coisa é tão complicada, meus irmãos, que não dá para nem começar. Seu corpo tem 150 mil quilômetros só de vasos sanguíneos. Tente imaginar 3 voltas ao mundo num só corpo desses vasos sanguíneos. E eles não podem derramar sangue, porque se começa a derramar sangue no seu cérebro, logo você está caído no chão. Fale para os seus filhos que esse ensinamento evolucionista é mentira. Não pode ser. Não dá para explicar essa capivara que eu vi esta manhã caminhando por aí como um resultado, por acaso, de um raio que pegou um poço de química há uns 3 bilhões de anos atrás e começou a dividir, ninguém sabe porquê, começou a dividir e agora temos capivara, temos gente sentada aqui no hotel, temos prédios construídos inteligentes e tudo isso. E tem gente que ama. Realmente é uma coisa fantástica. É fantasia tão pura que é difícil imaginar que gente inteligente fala. Mas falam. E creem. Dr. Philip Johnson, eu tive o privilégio de ouvi-lo uma vez, ele disse, eu vou debater com qualquer cientista, não importa onde no mundo. Eu ganho, porque ele é professor de Direito da Universidade de Califórnia. Eu ganho esse debate contra a evolução. Por quê? Porque eles não mostram evidência. É uma filosofia. Eu não quero crer em Deus, então eu vou dar a única outra explicação que existe. Último, e depois suas perguntas. Disciplina requer equilíbrio. E perguntas vão ser amanhã. E ninguém volta amanhã. Que coisa. Meu relógio deu um salto. Desculpe. Pensando em relógio. Desse relojoeiro cego. Amados, equilíbrio é fundamental na vida. A Bíblia está cheia de equilíbrio. Eleição, livre-arbítrio.
Não briga sobre isso. Equilíbrio. Equilíbrio entre levar seu filho pela força e levar seu filho pelo amor, pela disciplina. Entre um Deus de amor, Deus ama você, e Deus que está irado com você. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade. Romanos 1,18. Equilíbrio em toda a Bíblia. Sua vida é uma vida equilibrada. Tem pessoas desequilibradas que nós chamamos de famílias disfuncionais. É simplesmente desequilíbrio. Onde o amor é demais. Então não deixa o filho fazer nada. Paga tudo. Deixa ele ficar a vida toda em casa, sem fazer nada. E o pai trabalhando para manter. Desequilíbrio. Falta de equilíbrio. Que Deus abençoe os amados irmãos. E que quando nós reunimos de novo lá no céu, próxima vez, né? Que vão ter esse mesmo auditório, né? Eu gostei muito de reunir com os irmãos e ouvir sua palavrinha de como conseguiu criar filhos equilibrados, que são responsáveis, filhos que adiam o prazer. E filhos que creem na verdade. Vamos orar, vamos deixar as perguntas lá no ar. Há respostas, graças a Deus. Se não encontrar aqui na terra, vai encontrar lá, então tudo bem.